Como será que seria uma escola montessoriana na época da Maria Montessori? Nesse vídeo eu te conto mais sobre isso. Eu quero, antes de tudo, te pedir para se inscrever aqui no canal e também dar aquele joinha que me ajuda bastante. Muitas vezes as pessoas não conhecem Maria Montessori, mas foi ela quem inventou que os móveis das crianças deveriam ter o tamanho deles, deveriam ser proporcionais às crianças, deveriam ser pequenos. Então a influência da Maria Montessori foi tão grande que até hoje a gente vê em diversas escolas, tanto públicas quanto privadas, esses móveis baixos. Mas o método Montessori não é somente sobre os móveis baixos, não é somente sobre a mobília. E disso a gente pode falar em outro vídeo. Nesse, vamos nos ater somente aos móveis. A Maria Montessori nos traz nesse livro aqui, Pedagogia Científica, sobre as observações que ela fazia dentro da sala de aula. Então, naquela época, 1900, um pouquinho antes até, não existiam esses móveis baixos que hoje em dia existem, que a gente acha super normal entrar numa escola, entrar numa escolinha, e os móveis, as cadeiras, a classe, enfim, serem baixos, serem proporcionais ao tamanho da criança. Então ela nos traz observações desses ambientes que as crianças estavam e que não eram apropriados para elas. Ela via esses ambientes como algo imóvel, assim, né? Por exemplo, até hoje em dia, há nessas escolas tradicionais, de ensino tradicional, uma classe atrás da outra. Isso impede que a criança, ela se mova muito, né? Até não só pelo ambiente, também os professores muitas vezes querem que a criança fique quieta, querem que ela fique ali sentada. Então é muito difícil até hoje a gente lidar com isso, que ela chamava de inatividade da criança. Então ela fala que ela mandou construir mesinhas de formas variadas, que não balançassem e que fossem tão leves que duas crianças de 4 anos pudessem facilmente transportá-las. Cadeirinhas de palha ou de madeira, bem leves e bonitas, e que fossem uma reprodução em miniatura das cadeiras dos adultos, mas proporcionadas às crianças. Ela encomendou poltronas de madeira com braços largos e poltronas de vime, mesas quadradas para só uma pessoa e mesas com outros formatos e dimensões, recobertas com toalhas brancas, sobre as quais seriam colocados vasos de folhagens ou de flores. Também faz parte dessa mobília uma pia bem baixa, acessível às crianças de 3 ou 4 anos, guarnecida de tabuinhas laterais laváveis para sabonete, escovas e toalha. Todos esses móveis devem ser baixos, leves e muito simples. E também muito importante que fossem leves para que a criança pudesse mover os móveis da própria sala de aula de lugar. Aí já se vê o começo das atividades da vida prática, onde ela colocou uma pia e colocou itens para a higiene das crianças. Então até hoje essas crianças que vão nessas escolinhas, né, montessorianas, e também em outras escolinhas a gente já vê que as crianças, elas mesmas têm essa autonomia de poder lavar a mão, de poder lavar o rosto, de poder escovar os dentes, sem a interferência de um adulto. Na sala da Maria Montessori também tinham pequenos armários que as crianças poderiam abrir e fechar para poder guardar os seus pertences. Esses armários ou eles eram feitos com cortinas na frente para abrir e fechar, ou por portas. Ela conta também que em cima da cômoda ela tinha uma toalha com um aquário com peixinhos vermelhos. Ao longo das paredes bem baixas, a fim de serem acessíveis às crianças, lousas e pequenos quadros sobre a vida em família, os animais, as flores ou ainda quadros históricos ou sacros, variando-os em conformidade com as diferentes datas ou comemorações. Na sala montessoriana, tudo que for seguro é acessível às crianças. Até mesmo os quadros, né, eles eram feitos baixos nas paredes para que as crianças pudessem utilizá-los e não altos para que os adultos utilizassem, né? Porque até hoje a gente vê alguns quadros inacessíveis às crianças ou professores que se incomodam pela criança escrever no quadro. Quando na verdade a gente tem que dar oportunidade, né, para essas crianças para que elas desenvolvam um interesse maior pela escrita, pelos desenhos e também para que desenvolvam assim a coordenação motora fina, a coordenação motora grossa, e assim elas vão aprendendo que aquele ambiente também é delas e que elas podem se desenvolver ali com liberdade e através da autonomia delas. E ela nos traz várias observações de como eram as salas de aula antes dela. Então ela fala sobre as crianças que quando se movimentam, elas deslocam mesas e cadeiras, provocando barulho e desordem. Isso, porém, não passa de preconceito, análogo à crença que muitas gerações alimentaram sobre a necessidade de enfaixar os recém-nascidos e encerrar os bebês em caixotes para ajudá-los a ensaiar os primeiros passos. E até hoje, né, a gente escuta falar sobre isso, sobre as pessoas que enfaixavam os bebês.
E tudo isso se fundamenta na concepção de que a criança deve crescer na imobilidade e no exótico preconceito de que é necessário manter uma posição especial para que a educação se verifique proveituosa. Então, muitas vezes a gente pensa que a criança só vai aprender a escrever e a ler se ela ficar sentada numa mesa ali concentrada. E muitas vezes as crianças aprendem a ler e escrever através do movimento, através de atividades diferentes, através da caixa de areia, através de pinturas. A gente pode explorar o mundo, né, pra gente fazer atividades da alfabetização e também outras atividades. A criança ela vai aprender muito mais pelos movimentos dela, pelas experiências, pelas experimentações, do que simplesmente por ficarem sentadas ali tentando prestar atenção na aula, quando na verdade a gente sabe que isso não acontece, porque nem eu mesma consigo ficar sentada prestando atenção numa aula. E falando um pouco sobre mim, eu sinto isso em mim, que eu sempre aprendo mais quando eu estou em movimento, quando eu boto o meu corpo junto com o que eu estou aprendendo. Então, se eu sinto que eu sou assim, imagina as crianças. As crianças elas aprendem muito mais com experiência, ao tocar com os sentidos, né? Ao tocar a terra, ao brincar de lama, ao brincar de se sujar, elas adoram se sujar. E às vezes elas aprendem muito mais rápido através dessas experiências do que através de ficar sentadas na cadeira com um caderno. Mas como a gente sabe, há várias atividades que a gente tem que fazer com as crianças na mesa, então é importante que essas mesas e cadeiras elas sejam pequenas, leves e transportáveis, que permitirão à criança escolher uma posição que lhe agrada. Ela poderá, por seguinte, instalar-se comodamente, sentar-se em seu lugar. Isso lhe constituirá simultaneamente um sinal de liberdade e um meio de educação. Então é claro aqui que eu estou falando de uma sala de aula, né? Eu não estou falando da nossa casa, do nosso ambiente de casa, estou falando do ambiente escolar. Então é importante que esses móveis, eles sejam móveis, né? Que eles sejam leves, eles sejam bonitos, sejam simples, que as crianças possam mover eles de lugar, que elas possam se sentir confortáveis para aprender o que elas têm que aprender, e não que isso seja uma dificuldade no processo de aprendizagem dela. Pelo que a Maria Montessori nos conta nesse livro, é que a sala dela era simples, leve, organizada, né? E tinha uma estética bonita, mas que não fosse assim algo muito chique, né? Simplesmente tinham flores, vasos de flores, um aquário, né? Coisas simples que as crianças poderiam segurar, que elas poderiam mover de lugar, que aquela sala tinha sido feita para as crianças. Então era assim que era a sala da Maria Montessori. Foi ela quem criou essa concepção dos móveis leves, dos móveis baixinhos, que as crianças possam levar, que elas possam se desenvolver com disciplina e com liberdade dentro da sala de aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um beijo e até o próximo!